Lição 1, o que é batismo? Para dar base nessa lição, nós temos aqui 2 versículos chaves, né? Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Salmo 51:5, que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos aí tentados ao erro, às falhas, à morte, sem nós precisarmos aí de nenhum ensino para tal. Uma criança, se deixada sozinha, ela se dirigirá para o perigo sem nenhum aviso. Então, todos nós somos mais inclinados às coisas proibidas, às coisas erradas, que vai gerar aí na nossa vida consequências ruins. E essa é a nossa natureza pecaminosa, que se torna então uma armadilha para todos nós e uma oportunidade ímpar para o mal. E essa natureza aí que tende ao erro, ao pecado, ela nos separa de Deus. E essa separação ela é grave porque ela vai nos conduzir aí ao império das trevas, nos levando pelo engano para cada vez mais longe de Deus, da sua palavra e dos seus princípios. E essa distância, ela nos conduz a embaraços intermináveis de consequências drásticas que podem levar aí a perder uma vida, um casamento, uma família, negócios e futuro. E quando nós recebemos então Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos aí desafiados a deixar para trás todo o embaraço, todo o erro e caminharmos nessa nova vida. E é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, que vai nos abrir os olhos para essa vida totalmente dependente de Deus e que nós vamos levando aí sem ver. E essa distância de Deus, ela pode nos levar a uma condenação eterna. Isso é viver toda a eternidade, né? Depois da nossa morte física, sem a presença de Deus. Eu e você fomos alcançados por Jesus, levados talvez por um culto de lar, ou mesmo num culto aqui na igreja, né? Fomos conduzidos a uma confissão de Jesus como nosso Senhor, para nós termos então a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e o conhecimento a cada dia maior aí do reino de Deus. O pecado, ele é um estado fixo no qual nós somos. Este estado nos leva então a cometermos pecados. E esses pecados, eles vão nos afundando cada dia mais para uma vida longe de Deus. E cheias de ações que nos levam à morte, à destruição, ao roubo, as coisas que o maligno então executa. E esses pecados nos tornam cada vez mais cegos para a verdade de Deus e nos leva também muitas vezes a resistirmos à palavra de Deus. Então, quando vem sobre nós o arrependimento dos nossos pecados, os nossos olhos eles são então abertos para Deus, para as verdades do mundo espiritual, para a nossa condição de pecadores e nós nos arrependemos. E esse arrependimento é uma mudança total de direção que nos faz estarmos mais perto de Jesus. Os nossos pecados, eles são como ímãs. Eles geram em nós experiências ruins, né? Sentimentos que nos corroem, feridas na nossa alma mesmo, né? E essas feridas, elas são como ímãs que vão atraindo todo e qualquer lixo do inferno, fazendo a nossa vida se tornar cada vez mais pesada, cada vez mais angustiante. E a vida vai se tornando mais turbulenta, mais obscura e mais distante de Deus e da sua verdade. E essa vida leva uma pessoa à morte eterna. E Deus, ele quer nos libertar desses ímãs. Deus, ele quer nos perdoar. Deus, ele quer nos limpar. Deus, ele quer nos edificar como uma nova criatura. E o Espírito Santo, ele vai então te mostrando, te ensinando, te convencendo de todo o pecado. Então você não precisa se preocupar aí com alguma regra ou norma que talvez a igreja vai impor ou não vai impor, ou algum comportamento pré-estabelecido pelas pessoas, né, para te receber aí na comunidade de fé. Não. O Senhor, ele com todo amor, ele vai
mostrando para nós aquilo que não é legal, né? Aquilo que está sendo uma legalidade ainda do maligno em nossas vidas, e o que ainda está nos conectando aí para as coisas que não são de Deus, né? E o Senhor, ele vai nos mostrando com muita paz, com muito amor, fazendo em nós uma mudança completa de hábitos, de pensamentos, de valores, de prioridades. Então, com o batismo, você está declarando publicamente que você reconhece que é um pecador, que depende de Jesus, que pagou pelos seus pecados e que está decidido a caminhar uma nova vida. No batismo, você publica diante dos homens a sua decisão de submeter-se à direção de Jesus, renunciando à vida de pecados, buscando o Espírito Santo para ser completamente transformado em plena comunhão com Cristo, como membro da sua igreja, em Jesus. E com o batismo você está proclamando que você foi perdoado e que não há mais nenhuma condenação sobre você. Você nasceu para o reino de Cristo e deixou sepultado lá no fundo das águas toda a velha natureza. Romanos 6,3 diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja o seu batismo como uma publicação eterna e poderosa da obra de Jesus em você, fazendo morrer aquela velha natureza pecaminosa e renascendo uma nova criatura cheia de Jesus. Uma declaração de que agora você não está mais debaixo da condenação, mas foi perdoado e purificado pelo sangue de Jesus.